É muito promissor e positivo saber que as próximas gerações não vão sofrer tanto com essa fase da menopausa, assim como foi a geração das minhas ancestrais. Não é normal envelhecer com fadiga, não é normal envelhecer dependente, não é normal perder memória, não é normal. Uma irritabilidade gigante, estava correndo risco de matar alguém, eu acho. Não pode se cobrar que a gente tenha o colágeno dos 20 anos, o bumbum durinho dos 20 anos, o rosto perfeito dos 30 anos. A sociedade não fala sobre a menopausa, pois existe um tabu. É uma fase onde a mulher está envelhecendo, é assim que nós somos olhadas. Estamos envelhecendo. Naquela época a mulher nem falava para o marido que estava na menopausa, porque significava fim de carreira, ladeira abaixo. Era meio que um tabu. A gente não via avós, tias falando abertamente sobre menopausa. Nunca ouvi falar sobre isso. Era uma coisa muito quieta, velada, que envolvia sexualidade, com certeza, né? Uma leitura que eu faço isso hoje. Nunca tive contato de observar isso na minha infância e adolescência, não. Eu me lembro quando eu era um pouquinho mais nova, que a minha avó reclamava muito, a minha avó materna, ela tinha calores e ficava com aquele drama. Para mim eu achava um drama, né? E eu não fazia medicina ainda, nada, então ela ficava incomodada, e aí ela não queria sair, e aí ela saía, ela tirava a blusa, aí ela colocava, e aí, ai, essa menopausa. E era assim, né, que eu via no início a minha avó. Percebia as mudanças com as minhas tias, minha mãe, minha avós, mas nada era dito. Era uma época muito diferente da atual. As mulheres falavam muito menos dos seus corpos e das suas necessidades e aceitavam a menopausa apenas como uma fase que elas tinham que ultrapassar. As pessoas têm vergonha de se expor, as pessoas têm vergonha de falar nas redes sociais que está vivendo na fase da menopausa, o que é para ser natural. Infelizmente, ainda é um tabu por muitas mulheres. Eu já vinha sentindo alguns sintomas desde os 45, 49 anos, calor intenso. Se eu soubesse do climatério, eu acredito que eu procuraria me cuidar mais para que eu pudesse perceber os sintomas e já ir me preparando para a menopausa. Também tinha informação que a menopausa era calorão, fogachos, queda de libido e alteração no humor. Eu achava que era isso só. Então, eu não conseguia entender que toda essa alteração hormonal podia me encaminhar para uma diabetes, para uma pressão alta. Então, para mim, eu acho que se eu tivesse me atentado que o que estava acontecendo comigo não era o desequilíbrio emocional da pandemia, sim, do meu climatério, eu acho que eu teria tido um outro comportamento, sim. A queda do estrogênio reduz os sistemas químicos do cérebro e aumenta o sistema de alerta, causando acordares noturnos muito frequentes. A parte metabólica, né? A gente vê, o estrogênio ele é um protetor até em produzir o hormônio, o colesterol bom. Então existe uma redução natural do colesterol bom, que é como se fosse um aspirador de pó, né? Ele tira o colesterol ruim das artérias. Então, sem essa proteção, aumenta-se o LDL, o colesterol ruim, o triglicérides. Então, aumenta-se o risco cardiovascular, assim como os homens, né? A gente começa a se equiparar em riscos cardiovasculares. Alguns dos sintomas psicológicos da menopausa são a grande irritabilidade, seguida muitas vezes de arrependimento, névoa mental, sensação de não sentir mais quem é, perda de espontaneidade e a sensação de não ser mais criativa. O que mais me incomoda é isso, né? O crescimento da parte abdominal, da barriga.
ela pode estar começando a ter problemas de colesterol, ela pode ter problemas de gordura no fígado. Muitas se queixam de gordura abdominal, porque o estrogênio ele ajuda a ter gordura, sim, mas no quadril, nas mamas, mas quando diminui-se o estrogênio, a gordura abdominal vem, então o risco cardíaco é maior. Então, muitas vêm pela questão estética, estou ganhando barriga, mas isso é uma questão mais séria, né, que a gente vê na parte metabólica, endócrina, cardio, que é um risco maior que ela tem. A própria tireoide, se ela não observar, porque pode ser que ela confunda, pode ser que ela não esteja entrando ainda, ou que ela esteja com alguma alteração de tireoide, e que ela pode, inclusive, aumentar e potencializar os sintomas da menopausa. Então, tudo isso deve ser visto. A própria questão nutricional dela, né? Se ela não se alimenta bem, se ela tiver não tiver uma alimentação adequada ou não tiver uma absorção interessante alimentar, ela pode ter deficiência de vitaminas. Então, isso é interessante olhar antes. Quando eu passei por isso, eu enxerguei a menopausa como um impacto, assim, uma fase da vida que traz um impacto significativo na vida de uma mulher. Então, ele não é simplesmente a interrupção do ciclo menstrual. É que, na verdade, a interrupção do ciclo menstrual acontece por uma queda hormonal drástica. A gente passa por uma montanha-russa de sensações relacionadas aos hormônios, e isso causa muitos impactos na vida da mulher. Eu não tinha noção disso antes de passar pela menopausa. É como se fosse um fantasma por trás disso tudo, que está no medo de olhar para essa fase da vida e ter que encarar o envelhecimento. É uma coisa natural, você está envelhecendo, mas a gente pode olhar para isso através da maturidade. O médico, até hoje, a mulher entra no consultório e ele vai fazer um diagnóstico, né, de que a mulher está na menopausa. Ele fala: você está com uma falência dos seus ovários, ou você tem uma insuficiência ovariana. Então, eu entrei em falência, a mulher tem. Então, a partir do momento que a mulher tem 40, 50 anos, ela não serve mais para nada. Mas isso a gente vê de uma cultura que nós tivemos. As nossas mães com 50 anos já era aquela que fazia crochê e bolo. Nós hoje estamos no crossfit. As mulheres vivem muito mais, até mais do que os homens. A menopausa, né, o climatério entrou na minha vida junto com a pandemia, então eu acho que isso me tirou um pouco a atenção de que eu deveria ter comigo nesse momento. Então eu acho que se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse informado, se eu tivesse atenta a isso, eu teria evitado alguns danos na minha saúde, né? Eu acho que a importância delas serem conscientizadas de que realmente precisam ser cuidadas, precisam olhar para dentro de si e se conhecerem, né? O autoconhecimento é fundamental. A coisa que mais nos impactou foi a ausência de informação, e de informação que a gente chama de positiva, uma informação que leve a mulher para cima e que não faça a mulher achar que é assim, né? É uma fase difícil da vida. Que fase é fácil da vida? Eu queria que alguém me falasse qual foi a fase fácil da vida de uma mulher. Não tem. E nessa fase do climatério e menopausa, a mulher precisa desse solo fértil, cheio de nutrientes, de água, hidratado, para que todo o corpo dela funcione em harmonia. Quando eu parei, quando os ciclos foram se fechando, eu comecei a olhar para mim e falei: opa, Sol, tá acontecendo alguma coisa diferente com você. Você precisa se olhar mais. Agora, cuidando de você. Alguns sintomas que eu vinha sentindo já eram no processo da menopausa, inclusive da segunda fase da menopausa. Tive sintomas de labirintite e depois que a gente começou a comentar dos sintomas, eu percebi que era da menopausa, porque eu
fiz os exames com o otorrino, tudo. Ele falou, olha, não tem nada, não consta nada, foi um estresse que você teve. Então, eu relaciono esse sintoma com a da menopausa, né? Outros sintomas foi a memória. Tem um exemplo muito recente de uma conhecida que era executiva de mercado e agora ela participa de conselhos, porque assim, a qualquer oportunidade que eu tenho, eu vou falar sobre a menopausa com as mulheres, porque eu quero entender. E ela falou, Lu, que coisa horrível, porque eu estava numa reunião de conselho e na hora começou a me dar um calorão e eu não lembrava, eu confundia as coisas, eu não lembrava o que falar e era o meu momento de falar, eu não sabia o que fazer. Eu tive que pedir licença para sair. A mudança ela vai ocorrer porque é uma coisa gradativa da nossa vida. O que a gente tem que tirar do nosso sentimento que climatério e menopausa é o fim da nossa vida e como fomos criadas no passado. A intensidade de sentimentos, a mudança do corpo, a aceitação de alguns fatores, melhorar o nosso emocional, isso é extremamente importante. Então, o apoio psicológico na aceitação e no entendimento de um ótimo médico esteja junto com você, para que você passe por isso de uma forma mais leve. E nem tudo é uma receita de bolo. O que eu posso usar para uma, não posso usar para outra. No Brasil, a gente tem 30 milhões de mulheres aí no período aí da menopausa, transição menopausal, e o que a gente tem de dado aí pelo IBGE é que 20% das mulheres usam terapia hormonal. E eu acredito que agora, em 2025, quando o FDA retirou essa tarja preta dos tratamentos de reposição hormonal para a menopausa, eu acho que agora isso vai trazer um impacto para a sociedade absurdo. E não é para o ano que vem, em 10, 15 anos, ou em uma geração, a gente vai, agora sim, a gente vai viver em com uma geração de mulheres que conseguem, que tem domínio de si própria, no sentido assim, de conseguir sair da cama, de conseguir trabalhar, de conseguir pensar, de conseguir fazer as coisas, porque vão conseguir fazer esse tratamento. Era extremamente demonizado, por exemplo, o uso de hormônio na menopausa. A gente tinha uma indicação, que eram os fogachos, e inúmeras contraindicações. Hoje, a gente já está fazendo um movimento contrário, tanto pelas pacientes que estão buscando mais informação, os médicos acham que estão se atualizando mais, e a indicação que, na verdade, eu costumo brincar com as pacientes assim, todo mundo tem indicação. Se você não tem contraindicação, faça o uso da reposição hormonal, porque os benefícios a longo prazo, principalmente, o que vai te trazer de qualidade de vida é espetacular. Como que eu vou querer envelhecer saudável, com autoestima, né, me arrumando, se eu não tô cuidando de mim, se eu não tô atento ao que tá acontecendo comigo, como que eu vou me atentar ao que está acontecendo com as pessoas. Há 2 anos eu já sou uma mulher menopausada, atualmente fazendo uso em reposição hormonal, que foi algo que eu relutei muito em fazer. A primeira coisa que a paciente precisa entender é estilo de vida. Se ela não tem, para ela começar a ter hábitos saudáveis. Então isso entra alimentação, um sono e atividade física regular. E aí entra, isso é a parte dela, né? Depois vem a parte médica. Então a gente tem aí coisas naturais que essas pacientes podem estar fazendo. Às vezes eu oriento alguns tipos de chá de amora, que é uma coisa boa para calor, suplementação, que eu vou ver através de alguns exames, que é importante, né? E a terapia hormonal. Todas as minhas pacientes, se elas não têm contraindicação, eu vou dar a possibilidade dela fazer a reposição hormonal. Ela só não vai fazer se ela não quiser. Antes eu via um pouco mais de resistência de algumas pacientes, mas agora com as informações sendo difundidas, eu já vejo que elas estão um pouquinho mais acessíveis. E eu falo para as minhas pacientes que eu faço para elas o que eu faria para mim. E se eu entrar na menopausa, com certeza, eu vou entrar, né? Mas quando eu entrar, com certeza, se eu não tiver contraindicação, eu vou fazer o uso de hormônio, porque isso traz qualidade de vida. Existem hoje em dia vários estudos clínicos, por exemplo, com a silicifuga, mostrando a eficiência dela no controle dos fogachos e oscilação do humor. A maca peruana como uma melhora no libido
aumento da espermatogênese e ovulação. A melissa e a valeriana já são muito utilizadas com comprovação também que age no sistema nervoso central, causando melhora da ansiedade, dando mais calma e leveza. Então, cuidado, a gente não precisa comer até a tampa, é comer até estar saciada e o nosso corpo nutrido. Cuidado com excesso de açúcar, de farinha refinada, de ultraprocessados, de álcool. O álcool aumenta muito a inflamação, piora fogacho, desregula sono, favorece o ganho de gordura abdominal, que é um grande problema nessa fase. Além disso, dieta muito restritiva também, ou longos períodos de jejum, sem orientação adequada e individual, pode também elevar ainda mais o cortisol, deixar o corpo ainda mais estressado, agravar sintomas emocionais. Então não é nem pouco demais e nem muito. É a quantidade adequada que o seu corpo precisa. Nós precisamos nos olhar mais, comer com atenção, respeitar sinais de fome e saciedade, parar de se punir por comer. Nós podemos e devemos comer de forma equilibrada. Gentileza alimentar é entender que o corpo está em transição e precisa de apoio, não de tanta cobrança. E o quanto a alimentação pode ser uma ferramenta de resgate à autoestima, à autonomia nessa fase. Então, através da alimentação, muitos resgates vêm, porque a mulher estará mais nutrida e mais saudável. Só tomar aquela plantinha vai resolver tudo. Isso também é um mito, porque a plantinha faz a parte dela, mas as mudanças de hábitos, a sua alimentação e as suas rotinas é que vão potencializar e garantir o efeito desejado. Então, essa mulher ela pode ter questões metabólicas importantes. Então, ela não necessariamente tem um diabetes, mas ela pode entrar em uma resistência à insulina. Existe a necessidade dela ter uma rotina de se realizar exames clínicos, né? O próprio exame físico dela, do médico. Um exame laboratorial que a gente precisa são exames de tireoide, exames de anemias, vitaminas, como que está a questão da glicose, do colesterol. A gente tem, né, diversos em relação a isso. Exames do fígado. Então a gente vai avaliar o geral dessa mulher, o perfil ósseo, o perfil de cálcio dela. A gente vai também, assim como a ginecologista, acompanhar como que está a mama, como que estão o útero, os ovários dela, exames cardiológicos, né? A partir dos 50 anos ela tem que fazer pelo menos uma vez, ou uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos. Ela pode, inclusive, antes de entrar nessa porta, entender o que é que vem, o que é que pode vir para ela saber como manejar isso. Ela ter ferramentas para isso. Então, é importante sim ela ter essa escuta dela mesma, uma escuta ativa por ela, para ela e para as outras mulheres que ela conviver também. Acredito que as informações sobre a fase de menopausa, sobre todos os seus sintomas, sentimentos, tudo que envolve a vida da mulher, já melhorou muito a informação, mas não são todas que talvez tenham a informação correta de como passar por essa fase e o que a ciência aí pode nos trazer de custo-benefício. Com a maturidade, você pode escolher qual chapéu você vai usar. Porque não importa se o chapéu parece engraçado ou não, não importa, eu agora vou usar o chapéu. Eu não usei antes porque as pessoas davam risada, mas agora, ó, não tô nem aí. Eu não queria mais pintar o cabelo. E a maturidade me falou, chega, não quero e acabou, e eu faço isso, né? A maturidade é o famoso beijinho no ombro, eu faço como eu quero, porque eu tô madura o suficiente para isso, né? Então acho que essa é uma mensagem que a gente precisa devolver para as mulheres. É uma fase com algumas mudanças muito significativas e a falta de informação e de percepção dessas mudanças
é muito prejudicial. São quase 70 sensações que a gente tem, efeitos que a gente tem no corpo relacionados à queda hormonal, mas não é o fim da vida. Definitivamente pode ser, na verdade, uma redescoberta de um momento novo de vida. O primeiro passo é entender que o nosso corpo mudou. Por isso, a estratégia alimentar e o estilo de vida também precisam mudar. A mulher precisa de mais proteína, mais fibra, melhor qualidade dos carboidratos sem retirá-los da sua vida, refeições mais bem distribuídas ao longo do dia, comer mais cedo, não comer imediatamente e dormir. Não é simplesmente comer menos, é comer melhor e com mais estratégia. E sempre, claro, associar ao movimento, ao exercício, ao sono e à saúde emocional. Eu confesso que antes eu tinha um pouquinho de medo, pelo que eu ouvia, né? Que a menopausa, vai acabar minha vida. E no começo eu estava até mais desesperada, assim, para cuidar. Eu queria procurar médico, queria procurar solução. E depois eu fui entendendo que é uma fase de redescoberta e pode ser, com certeza, a melhor fase da sua vida. Então, acho que poder falar, né, da falta de libido, como você lidar com isso, a questão da flacidez vaginal, como você vai melhorar isso, a incontinência urinária, coisas que a gente envelhece por dentro também. 40, 50 anos de antigamente não é mais os novos 40, 50. Então existe essa questão do tabu da reprodução, do tempo reprodutivo da mulher, que a mulher não reproduz mais, ela não é mais um ser sexual. A gente tem que entender que a sexualidade, ela nasce com a gente e ela morre com a gente. E sim, temos prazer. Muitas mulheres a partir dos 50 anos estão no seu segundo casamento. A secura vaginal, ela vai acontecer. Porque o estrogênio, ele é o fator que lubrifica, ele é o hormônio que produz a lubrificação. Ela vai acontecer, não vai ter jeito. Porém, a gente tem vários artifícios para melhorar essa secura vaginal. Começando com o mais básico, que é lubrificação. Não existe prazer se não tem lubrificação. Não existe lubrificação na secura vaginal, na menopausa, mas existe lubrificante. E a gente precisa usar o lubrificante. Existem hidratantes também de uso noturno que você passa antes de dormir na entrada do canal vaginal, coloca até ali o primeiro terço, independente de ter relação ou não, ele vai tratar de dentro para fora. Nem sempre precisa de hormônio. Muitas mulheres usam hidratante hormonal, né, que as ginecologistas passam, mas às vezes você não precisa desse hormônio no seu corpo. Só o hidratante íntimo correto vai servir. E hoje tem laser, hoje tem vários outros benefícios que a mulher pode aí pegar para ela para melhorar essa secura vaginal. Ressecamento vaginal, crises de cistite recorrente. Então, até a aromaterapia também pode ajudar, que a gente até acaba esquecendo de comentar isso, né? Que as mulheres também têm cistite recorrente devido ao ressecamento vaginal. E dá pra gente trabalhar tudo isso com a aromaterapia e com as plantas medicinais. Mas a gente tem que pensar que com os recursos da higiene do sono, se puder seguir todo o roteiro de deitar todo dia no mesmo horário, acordar todos os dias da semana no mesmo horário, ter um quarto escuro com uma temperatura agradável para o corpo e pijamas leves e podendo trocá-los à noite, eventualmente, se acordar excessivamente suada, e fazer o diário do sono também durante o mês, são recursos que a pessoa recupera a sua capacidade de autoconfiança e de achar que pode se ingerir o seu sono. O olhinho de lavanda para auxiliar na insônia, o olhinho essencial de gerânio, que é o olhinho da mulher, que auxilia muito na oscilação hormonal, nessa dificuldade, né, dos próprios calores, o equilíbrio hormonal, auxiliando esse equilíbrio hormonal. Comecei a fazer coisas que ficaram esquecidas lá atrás.
Eu me aposentei, comecei fazendo aula de violão. Me senti uma menina junto com aquela moçada, aquela galera, né? Crianças, enfim. Fui fazer aulas de violão. Como que eu vou querer envelhecer saudável, com autoestima, né? Me arrumando, se eu não tô cuidando de mim, se eu não tô atento ao que tá acontecendo comigo, como que eu vou me atentar ao que tá acontecendo com as pessoas? Aceitei a menopausa como se fosse a minha primeira menstruação. São fases da vida. Então eu realmente assim, não me preocupo com essa questão da pessoa falar, tá na menopausa. Eu até gosto de falar, porque tem pessoas que ficam meio acanhadinha de falar, e eu falo que eu estou, que eu passei, porque eu acho que é um apoio. Eu me sinto apoiada pelas mulheres que comentam sobre a menopausa. A força da mulher é incrível, né? A gente tem que se unir, uma segurar na mão da outra e acreditar que nós podemos mudar isso. E começar desde cedo, que é importante a gente conhecer o nosso corpo. Então eu fui aumentando minha prática de meditação. Eu zerei os fogachos, o calorzão, só com meditação. Porque eu percebi que estava muito relacionado a estados emocionais. Já fazia terapia há algum tempo e isso tem me ajudado muito, mas também eu comecei a praticar atividade física. A ideia desse movimento da comunidade 50 Tons surgiu por uma necessidade pessoal, minha e da minha irmã. A gente passou por essa fase num período muito próximo, então nós conversávamos muito. Então a gente conversava muito sobre isso. E a gente foi percebendo nossas dificuldades em encontrar respostas, em ter uma orientação legal. Sempre do tipo, olha, vai cair hormônio, vai cair cabelo, vai perder a libido. E a mulher já está passando por uma fase complicada e todas essas informações iam deixando a gente cada vez mais perdidas, né? Então daí surgiu a ideia de vamos fazer alguma coisa para buscar informações e levar essas informações para as mulheres que estão perdidas como nós. E foi assim que surgiu esse movimento, esse projeto, né? A ideia desse movimento. Eu percebo que nós temos dois grupos de mulheres. Sem generalizações, é claro, mas o que eu vejo nesse contato que nós tivemos. Existe um grupo de mulher que é aquela mulher de comunidade muito carente, de mulheres menos assistidas do ponto de vista financeiro, que tem menos condições financeiras. Uma mulher que trabalha, pega 2 ônibus por dia para ir, 2 ônibus para voltar no trabalho, chega em casa, ainda tem que cuidar da casa, do marido, lavar roupa, preparar o almoço para amanhã. Esta mulher, eu acho que a questão da menopausa está na lista 20 de prioridades dela, porque ela tem outras prioridades na vida. E isso eu acho triste, porque ela também deveria, no sentido de ela tem o direito de viver uma vida com qualidade de vida, ela deveria ter esse direito, independente da condição financeira, independente da condição social. O nosso corpo, as reações, né, os sintomas da queda hormonal, eles acontecem independente de classe, raça, do que quer que seja. Então, esse é um grupo de mulheres. Mas existe um outro grupo de mulheres que são mulheres que trabalham, que têm os filhos formados, ou os filhos na faculdade, ou já casados, tem casa própria, tem troca de carro, vai viajar. A mulher tem uma vida mais confortável e mesmo assim essa mulher não olha para si própria. Ela faz tudo pela família, ela faz tudo pelos filhos, pelos pais, muito provavelmente também, pelo marido, mas na hora de ela se olhar, na hora de ela falar assim, pelo plano de saúde, eu vou demorar 6 meses para fazer ultrassom, mamografia, todos os exames que são necessários, né? Mas eu mereço, eu vou lá e vou fazer, eu preciso resolver isso, então eu vou fazer os exames, vou pagar eu mesma,
Se precisar apertar um pouquinho a despesa familiar, vou apertar um pouquinho a despesa familiar porque eu mereço esse cuidado, eu valho a pena. E essa mulher, mesmo com condições, ela não olha para si própria, ela não consegue olhar no espelho e falar assim, eu valho a pena, eu vou cuidar de mim, eu vou dedicar tempo para a minha saúde, para o meu bem-estar e para viver bem aí os próximos 30 e poucos anos da minha vida. Eu acho o máximo as mulheres hoje em dia, 50 a mais, que estão assim, apertando o botão do dane-se, sabe? E quero viver minha vida assim, sem me preocupar com a opinião alheia. Até pouco tempo atrás, década de 70, a gente não podia nem optar se a gente queria engravidar ou não. A gente não tinha pílula anticoncepcional. Hoje nós temos informação, hoje a gente quer viver o que a gente não viveu. Para algumas mulheres existe um alívio quando ela entra na menopausa, principalmente aquelas que têm miomas, aquelas que têm muito sangramento, aquelas que têm endometriose. Então essas pessoas que têm muitas cólicas, muitas queixas na menstruação, na TPM, costumam se beneficiar no período da menopausa. Elas falam, graças a Deus eu entrei na menopausa. Então essas costumam ter assim, se sentir melhor. Todo o corpo é lindo, todo o corpo é capaz, a gente anda, a gente fala, a gente se mexe. A gente tem o poder de poder dar prazer ao nosso corpo e o prazer para o outro. Então a gente não pode limitar. A gente tem que começar a focar um pouco mais nos nossos pontos positivos. E eu sempre falo para todas as mulheres 40, 50 a mais, se olha no espelho, olha o que você gosta em você. Não adianta você ler uma notícia na internet e falar, agora eu já sei como é a menopausa, e isso não vai mudar. Então é necessário um movimento, uma ação, como é para tudo na vida, né? Você não faz um bolo lendo uma receita em um livro. Não é uma única ação que vai conseguir trazer o impacto que a gente busca trazer para transformar a vida das mulheres. São várias ações. E são várias ações que também dependem da nossa iniciativa, mas também depende da adesão das mulheres, do comprometimento. Então, é um movimento de mudança mesmo, não é uma única ação. E não é um único documentário, uma única mentoria, uma única live que vai transformar a vida de uma mulher. É uma série de insights, uma série de aprendizados que, no fim, tornam um movimento. A mulher está naquele movimento de mudança e de aceitação e de redescoberta na fase da menopausa. E esse envolvimento se faz a partir de um movimento. Assim é o movimento da comunidade 50 Tons de Glamour, sempre buscando informações, trazendo informações, conectando mulheres e criando cada vez mais essa rede de apoio e de amparo para a mulher que estava perdida nessa fase, não vai estar mais. A mulher chegou numa fase que ela já cuidou da casa, já cuidou do marido, já cuidou dos filhos, muito provavelmente ainda tem que cuidar dos pais, isso faz parte, mas ela precisa olhar para si própria. ...50 Tons de Glamour, e abriu as portas para eu poder me conhecer melhor. Então eu sou extremamente grata. Fique mais fácil, né, e menos desafiador aí passar pela menopausa se você tiver todas as informações e souber como lidar com isso. Eu sempre digo assim, primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Primeiro eu preciso me amar, preciso me cuidar para que eu possa cuidar e amar outras pessoas. Tem muitas mulheres que depois eu vejo. E eu sinto que se eu tivesse lá conhecido a fase do climatério, eu teria sido mais diferente. Não que agora eu me cuido e estou numa fase bem legal. Isso chama autoconhecimento. Então acho que esse é o principal glamour da menopausa, tornar a mulher dona de si mesma. De glamour que existe na menopausa é a força que a gente ganha com a maturidade, a força de poder, por exemplo, dizer não,
Não vou fazer isso, não quero fazer aquilo, não quero ir em tal lugar. Mulheres, vocês não estão sozinhas. A ciência, a natureza e os profissionais estão estudando e se capacitando para cada vez mais ajudarmos a todas nós com mais qualidade de vida, mais conversa, mais acolhimento para uma verdadeira saúde física, mental e espiritual. Então hoje, em pleno 2026, nós temos conhecimentos nutricionais, da medicina, a visão integrativa, o quanto o sono, a hidratação ajuda e pode mudar a qualidade de vida de nós mulheres que estamos na faixa do climatério e também da menopausa. O futuro que eu queria para as mulheres, que a gente busca, é que as mulheres tenham uma vida mais plena, uma vida com mais qualidade de vida, cenário onde tenha menos mito e um cenário onde tenha mais oportunidades de tratamentos ou de protocolos para ajudá-la a manter a qualidade de vida. Eu vejo que nós estamos passando pelo comecinho da revolução. Como as pessoas não falam o que realmente elas sentem, então qualquer coisa que você fale diferente e que a gente sabe que as pessoas estão se identificando, não fica todo mundo, nossa, isso acontece com ela, acontece comigo e com muitas mulheres, né? 50 tons de mulheres, 50 tons de raça, 50 tons de cultura, 50 tons de crença, 50 tons de modo de vida, mas todas com algo em comum, com uma coisa em comum: a menopausa.